talvez a gente devesse explorar o poder de dizer não, principalmente quem pode dizer não. Bem-vindos ao 13º episódio da Pandemia Nossa de Cada Dia. Essa é uma série onde a gente conversa sobre a pandemia nossa de cada dia, a pandemia do coronavírus, e como ela está relacionada com a forma com a qual a gente lida com a natureza. Hoje é o último episódio desse desafio, o desafio da Rainha Branca. A Rainha Branca, quando Alice, no país, através do espelho, encontra a Rainha Branca convida Alice a pensar em coisas impossíveis. E diante da dificuldade de Alice, a Rainha Branca insiste dizendo que é tudo uma questão de prática. E que quando ela tinha a idade da Alice, ela conseguia pensar em 6 coisas impossíveis antes do café da manhã. O nosso desafio aqui foi, nessas últimas 6 semanas, pensar em coisas impossíveis, mas que podem se tornar possíveis e, se assim acontecer, podem transformar o futuro pós-pandêmico em algo muito melhor. Não foi fácil, na verdade a Rainha Branca tem toda a razão. Pensar em coisas impossíveis requer prática. A gente tem, de fato, um imaginário de tal forma colonizado, a gente está tão habituado a pensar que as formas que a gente tem de estar no mundo, de fazer as coisas, são as únicas possíveis, que pensar em coisas impossíveis, e que podem se tornar possíveis depois, é muito difícil. Mas, enfim, uma das consequências do desafio branco é que, na força de pensar coisas impossíveis, nem tentava antes do café da manhã, porque ia morrer de fome, mas enfim, eu comecei a tentar pensar em coisas impossíveis antes do café da manhã também, mas durante, depois, o tempo todo. E aí eu percebi que eu não estava sozinha nessa jornada. Tem muita gente que fica tentando pensar em coisas que parecem impossíveis hoje, mas que podem se tornar possíveis no futuro, dependendo de como as coisas caminham. Eu encontrei, entre esses companheiros, o Bruno Latour, lendo um texto do Bruno Latour, um artigo que ele escreveu, na verdade, para o jornal Le Monde, em março, agora já no ano da pandemia. Ele falava sobre o imenso abismo que existe entre um governante que diz: eu posso proteger meus cidadãos da vida e da morte, numa circunstância de uma epidemia, uma infecção viral, daquele governante que teria a coragem, a ousadia de dizer: eu posso proteger vocês, meus cidadãos, da vida e da morte, porque eu dou condições de vida para que todos os seres vivos de quem a sua vida, a vida das pessoas depende, têm condições de viver aqui nesse planeta. Isso implicaria em deixar as florestas em pé, parar de explorar o petróleo e o gás, desistir das monoculturas extensivas, parar com essas fazendas produtoras de proteína animal nessas condições absurdas, e muitas outras coisas. Combater a crise climática de uma maneira, de fato, eficiente. Ou seja, uma série de coisas que parece que são impossíveis, mas que poderiam ser possíveis. E o grande desafio é como é que você transforma essas coisas impossíveis em coisas possíveis. Eu fiquei imaginando que uma delas é uma recusa ativa. Se quem pode, porque nem todo mundo pode, e talvez a grande parte da humanidade não possa, mas se quem pode dizer não para uma série de coisas, talvez pudesse obrigar, ou pelo menos catalisar determinadas mudanças. Mas para isso, não bastaria, na verdade, a gente dizer não. A gente teria que dizer um não numa escala planetária. Porque, por exemplo, não adianta, mas não adianta completamente, que em determinados lugares do planeta, determinadas coisas se tornem inaceitáveis, porque as pessoas recusam aquilo ativamente, mas
que aquilo que é inaceitável naquele lugar simplesmente passe para um outro lugar onde aquilo é aceitável. Então, por exemplo, agora a gente está vendo essa proposta da cidade de Amsterdã de transformar as coisas, a economia pós-Covid-19, numa economia que respeita os limites do planeta e, paralelamente, promove, garante as condições mínimas de vida de todas as pessoas. Mas como é que você pode evitar que quem está ali em Amsterdã, uma empresa, por exemplo, que está em Amsterdã e vê que não pode mais fazer o que fazia antes, por que ela não vai mudar aqui para Brasília, para Maputo, em Moçambique, ou para Kiev, na Ucrânia? Na verdade, o que a gente precisaria é criar uma ética de inaceitabilidade planetária, ou seja, uma série de coisas que se tornam inaceitáveis em todos os lugares. Um exemplo disso, para mostrar que isso é possível, apesar de que o exemplo não é perfeito, porque ele ainda tem um monte de buracos, é a questão do trabalho escravo. Por muito tempo, o trabalho escravo foi uma coisa aceitável. As pessoas aceitavam, o trabalho escravo era regularizado, regulamentado, regrado, e parecia que a possibilidade de terminar com o trabalho escravo era uma impossibilidade. Mas depois se revelou claramente que não, que é possível e muito melhor viver sem trabalho escravo. O trabalho escravo foi abolido. Então, hoje não o trabalho escravo que existe, ou o trabalho em condições análogas à escravidão, é uma coisa ilegal, além de imoral, mas é ilegal. É isso que eu acho que era preciso que acontecesse. A gente tivesse uma expansão dessa inaceitabilidade. Tornar inaceitável que os países não tenham, por exemplo, renda mínima para todos os cidadãos que precisam, que continuem destruindo florestas, que continuem produzindo proteína animal nas condições que a gente vê dessas indústrias que colocam milhões de animais em condições super precárias, que a gente sabe que é também uma maneira de cozinhar novas pandemias. Então, criar uma inaceitabilidade para essas situações. E quem pode dizer não é quem hoje tem privilégios, quem tem o mundo a seu favor e deve usar esses privilégios para proteger os outros, para fomentar, para catapultar essa ética da inaceitabilidade. Enfim, no fim do livro da Alice através do espelho, a Alice se pergunta quem sonhou aquela história. Será que ela mesma sonhou aquilo tudo, toda aquela jornada, ou aquilo foi sonho de um dos personagens da história da Alice? Isso me leva a pensar que quem deve sonhar com o nosso futuro pós-pandêmico? Nós mesmos, sonhar e tentar transformá-lo? Ou será que a gente vai perder essa oportunidade e deixar que outros sonhem por nós um futuro que pode se tornar para nós um pesadelo? Muita imunidade e muita resistência para nós.